Sejam todos bem-vindos à aula número 190. Nós vamos desenhar hoje trem de pouso. Nós estamos no capítulo de Meca e estamos em 2026. Então, vamos começar. É este capítulo que nós vamos mexer hoje. Boa noite, Leia. Então, vamos começar. Valeu, obrigado. Colocar aqui do lado esquerdo, bem aqui, ó, junto das letras. Então, isso daqui, nós passamos para cá. Papel. Ontem nós estávamos vendo engrenagens. Então, foi a continuação do dia anterior. E hoje, nós vamos ver um aspecto de projeto mecânico mesmo. Depois a gente vai ter que ver barco, moto, carro. Na projeção ortogonal, a gente tinha trabalhado com vista frontal e vista lateral. Esse daqui foi quando nós estávamos desenhando o gorila. E é mais ou menos algo assim o projeto. A gente tenta demonstrar, através de projeção, como que vai funcionar as coisas. E para isso a gente precisa treinar. E o trem de pouso é ótimo, porque é uma coisa muito específica, como você falou, Eduardo. Então, essas coisas são para a gente saber, e quando precisar, a gente aplicar. Só que a gente não sabe no que vai fazer. Os projetos são assim mesmo. A gente faz, mas a gente não sabe no que vai usar isso daí, até essa coisa surgir. Por exemplo, eu dou aula de Concept Art. Essa é a minha ideia. Só que na aula de Concept Art a gente faz o seguinte: a gente vê muita coisa. Só que alguns alunos não sabem disso. Como eu me baseio em PBL, Project Based Learning, o aluno acaba não querendo ver outras coisas que eu quero mostrar. Por exemplo, como escanear, tirar foto, enviar por e-mail, mexer no pacote de Office. E cada uma dessas coisas, quando surge o momento, a pessoa não viu. E devia ter visto. Porque nós temos todo um roteiro para a gente ver todas essas coisas, porque essas coisas vão ser vistas em algum momento. Bom, de qualquer forma, o trem de pouso tem que recolher. Então, se vocês têm a parte da barriga do avião, aqui nessa barriga vai ter que ter uma abertura aonde esse trem de pouso vai sair. Então, esse é o corpo da nossa aeronave. E escrever é bem importante para especificar. E escrever à mão também é legal, porque mostra a capacidade de vocês de pensar em termos de projeto. Isso é esquemático. Scheme, sketch, rascunho, esboço. É aqui que eu vou pôr o trem de pouso. Então vamos lá. Essa é a minha aeronave. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um cabo saindo daqui, um tubo. E esse tubo é um cilindro. Eu posso deixar reto, ou eu posso fazer em perspectiva. Como eu quero mais de vocês, a gente vai fazer melhor do que está aqui. Nós vamos fazer com perspectiva. Então, a gente vai aplicar a elipse. E nós temos que pôr nome aos bois. Então, aqui vai ser, estrutura superior do trem de pouso. Trem de pouso. Foi feito em uma caixa a especificação. Faço uma linha de indicação e coloco um ponto. Pode pôr flash? Pode. É você que manda. Bem nessa parte, eu vou colocar um anel. E nesse anel, eu vou colocar um outro anel, que é para prender uma segunda parte desse trem de pouso. Acho que eu vou deixar esse aqui um pouco mais longo. Para cá. Porque aqui, nós vamos ter uma extensão pneumática telescópica. Assim. É uma estrutura. E essa estrutura vai se direcionar para cá. Tem que fazer a linha de simetria.
E aqui eu coloco uma barra que vai prender nesse anel aqui, dando uma certa flexibilidade. Por isso, quando o trem descer, esse aqui vai se esticar e é pneumático, vai tipo assoprar, ó, e vai empurrar, como uma seringa. Sabe seringa? Eu estou procurando uma seringa para mostrar. Ah, tá por aí. Mas entenderam? Ele pode recolher ou levantar. Tá aí. Aí, eu tenho que colocar a extensão desse telescópio aqui. Para isso, eu vou colocar um outro anel aqui. E nesse anel, eu vou prender a haste de potência. E esse daqui, ó, é o Power Strut. Haste de potência. O nome dessas coisas, os termos de cada peça, dá força ao projeto de vocês. A pessoa olha e pensa, oh, o cara entende das coisas. Ele sabe pôr o nome nas coisas. E isso daqui melhora a apresentação do projeto de vocês. Isso é bom, não é? Pronto. Gente, as minhas aulas são para preparar para vocês para qualquer coisa. Por exemplo, se vocês vão fazer uma prévia para a faculdade pública de desenho exige que a pessoa saiba desenhar. Então você tem que pôr a ideia e explicar a ideia de uma forma que todo mundo entenda. Por isso, se vocês estiverem já preparados para qualquer coisa que venha, vocês numa competição vão estar na frente. Vamos colocar agora um link de torque. Bem aqui, ó. Eu vou colocar uma barra presa a esse anel e uma outra barra presa a esse anel com um furo, aonde eu vou ligar um link de torque, e vai ter dois. Tem o link de torque superior, que vai funcionar igual um joelho. Assim, ó. E aqui tem um rebite de giro. E isso daqui, ele vai estar aqui igual um joelho ao link de torque inferior. Então, esse vai ser o link de torque superior. E esse vai ser o link de torque inferior. Olha, não precisa decorar esses nomes. O que eu estou fazendo é uma demonstração de como fazer um projeto. E esse projeto pode ser qualquer coisa, pode ser até uma tesoura. Uma tesoura é design de objeto. Como vocês são concept artistas, vocês vão fazer coisas muito mais criativas e fantásticas. Mas tem que fazer essas coisas para treinar a apresentação. E agora, eu tenho que colocar um garfo. Esse garfo vai ter dois lados, um e o outro. E aqui eu vou colocar um eixo. Eu vou ligar esse eixo aqui. E isso daqui, olha, é um garfo. Um garfo de 2 dentes. Aqui está. 1, 2. E aqui que eu vou pôr a roda. Que vai ser a roda do trem de pouso. Então, vamos lá. Então, nós temos o gancho do atuador, o gancho do atuador. E aí vai. Esse giro rápido. Coloco para cá. E o outro giro rápido. Vocês já viram isso quando nós fizemos engrenagem? Uau, Luan, Miguel, exatamente isso. Essa aula te lembra a temática do steampunk. É para vocês levarem isso daqui para outros lugares, para outros reinos e estilos. Você falou muito bem. A gente desenha uma roda para treinar e leva isso daqui para um lugar maior. É um convite para vocês saírem do lugar comum. Não apenas copiar um mangá. Ah, eu vou copiar o mangá tal, a nave espacial tal. Não. Peguem uma coisa real, vejam essa coisa real e extrapolem esta coisa real. Esta que é a ideia. Essa aqui é uma haste telescópica. Porque ela, em comprida, é igual um telescópio.
E esse daqui, olha que óbvio. Todo mundo sabe que é a roda, mas eu vou escrever. Roda do trem de pouso. Pronto. E está feito. Vamos ver de volta. Eu vou fazer um trem de pouso um pouco mais complexo agora. Sim, Leia, é legal registrar. E existem algumas formas de registrar. Você pode ir no cartório e eles tiram foto do documento como se fosse um contrato. Existe o carimbo do cartório. Pode ter a assinatura de uma testemunha que você leva. Aí você guarda essa cópia como se fosse um documento. E o cartório mantém uma cópia. Se alguém copiar o que você fez, você tem um registro do cartório. E é um cartório comum, igual quando você vai fazer documento. Também, antigamente, tinha microfilmagem. Hoje, tem centros de registros, que eles mantêm guardado em dados que você pode abaixar quando quiser, que tem valor jurídico, esses lugares. Você tem que pagar. Também tem a Biblioteca Nacional. Olá, Depressito. Você pode enviar para a Biblioteca Nacional e pedir para o registro. Um outro caminho é uma publicação. Você publica, e essa publicação tem um registro INBS, alguma coisa assim, e esse registro da publicação é uma prova que você fez. Também tem o YouTube. Você pode se filmar fazendo num determinado ano e vai estar registrado no YouTube. Enquanto o YouTube estiver vivo, você mostra o vídeo. Olha eu fazendo. Está aqui o registro da data. Não tem como eu mudar o registro, porque isso quem muda é a empresa do YouTube. Por isso, você tem que ter uma prova de que é com data, que não seja manipulável, de que você fez. Certo? Não basta você colocar a data, assinar e guardar o papel na gaveta. Não. Porque você pode fazer isso agora e provar que você fez agora. Não funciona. Não adianta carregar o vídeo na hora que o pessoal tá copiando. Também não funciona. Tudo tem que ser feito antes. Boa noite. Professor, você conhece o método Dynamic Sketch? Se sim, o que acha? Eu acho que é um método muito importante. Eu já dei aula disso quando a gente estava trabalhando com o corpo. É muito importante esse treino. Muito mesmo. Porque isso vai acelerar o traço de vocês. Vamos para a isométrica visto de baixo. Esta linha. Agora é esse que nós vamos fazer. Tá certo? Já tá lá. Ó, vem para a direita. Não lembro qual aula que é. Acho que é a aula 13, 15, sei lá. É lá em janeiro que eu dei essa aula Depressito. Coloco para cá. E aqui eu estou fazendo a linha da isométrica. Para fazer o trem de pouso com 4 rodas. E este vai ser um pouquinho mais elaborado. Vamos ver. Levanto. E aqui está a caixa. Agora vamos pôr a primeira roda. Bem aqui na caixa. Lembre-se da extensão que forma o cilindro. Assim. Deixar um pouco maior. Ó, cilindro. Tá vendo? Ó, cilindro. Vou fazer o segundo. Ó, 2 latas. Aí, Depressito, dá uma olhada, tem um monte de coisa lá. Speed Drawing também, treinar o Speed Drawing, usando o modelo. Toda a nossa aula está baseada nisso, sabia? Num sketch mais dinâmico. Dynamic Sketch. Todas as nossas aulas estão para a fluência da mão, a forma como segura. As primeiras aulas eu falei da postura da mão, dos traços e dos giros, que era a preparação para isso daqui e esta criação. Então, a nossa aula, praticamente todas elas, o corpo delas está com Dynamic Sketch. Tem como fazer um carro assim? Sim, tem. Nós vamos ver isso daí em breve. Mas amanhã a gente vai começar a fazer motor de avião. Depois vai ser motor de moto. Combinado? Bom, vem para cá. Na real, esse método e todos os métodos aqui servem para tudo. Tudo que nós estamos fazendo é para tudo. Método para fazer flor, método para fazer roda.
Método para fazer elefante, método para fazer carro. Está tudo amarrado. Qual é a ideia? Vocês serem capazes de fazer qualquer coisa, em qualquer ambiente, com qualquer material. Essa é a ideia, Samuel. Por isso que nós temos agora a aula número 190. Foram 190 aulas até agora. Bom, com história da moda e tudo. Eu tenho que ligar essa roda nessa roda aqui. Para ligar essas duas rodas, eu tenho que colocar o eixo. E esse eixo, eu vou ligar por esse eixo aqui. Então, esse aqui vai ser uma viga. E aqui, ó, vai ter um spinch damper. Qual seria a tradução de spinch damper? É um amortecedor de frenagem, talvez? Eu acho que sim. Bom, então eu tenho que colocar desse jeito. Porque essa estrutura vai estar amarrado na viga bug bin. A viga do bug. Aí. E aqui vai estar o eixo. E aqui vai estar o eixo. Agora o flap de água. Para evitar que a água suba e evita tipo um paralama. Aqui está. Pronto. Flap de água. Olá, Andy 20. Como é que você está, meu amigo? E agora? A perna. Eu vou colocar ela bem no meio aqui, ó, dessa viga. Parece um carro visto de baixo? Não parece? Colocar até as rodas do carro, ó. Os parafusos da roda. Ó. Bom, vamos pôr a perna, então. A perna é telescópica. Opa, aqui é a roda. Então ela vai estar assim. E subindo. Igual esse que eu fiz mais simples. Certo? Bom, nós temos agora que colocar a trava. E temos que colocar a haste de arrasto. Então, beleza. Aqui está a perna. E vamos colocar a trava de arraste. Ela vai ficar bem aqui. Que tem quase a mesma função dessa haste telescópica e o link de torque. E, deixe-me ver, vamos colocar aqui uma chapa que ajuda na porta secundária. Que vai abrir a porta. Porque aqui, olha, está o buraco da onde que ele vai sair. E como tem um buraco aqui, aqui vai ter que ter uma viga que vai puxar. E a gente vai chamar isso aqui de viga transversal. Transversal. E essas indicações que ajudam. Este é a haste de arrasto. Ajuda a dar um visual melhor para o projeto de vocês. É isso que ajuda. É uma ajuda na comunicação, porque vocês sabem, né? Vocês não desenham para vocês. Vocês desenham para os outros. Isso aqui é uma forma de comunicação. Perna. Viga das rodas. O paralama eu vou chamar de defletor de água. E olha como tá. Funciona? Funciona. Tá. Se aqui tem um buraco, eu tenho que colocar uma tampa.
E essa tampa, isso aqui vai subir. E lá em cima vai ter uma trava para quando subir. E isso aqui eu vou chamar de trava superior do macaco. Porque ele trava a roda. É para travar a roda. Superior do macaco. Aqui vai ter um eixo que vai fazer esse daqui girar. Ele vai subir, girar e deitar. Então ele vai fazer isso aqui, ó. E dobrar assim. E a roda vai ficar aqui. Então vai ter 2 buracos para a roda. Por isso, quando eu criar a tampa, eu tenho que deixar aqui, na tampa lateral, que vai abrir aqui, certo? Um espaço para o encaixe da roda. E esse daqui, ó. Essa é a porta. Esta é a porta secundária. E esta é a porta principal. E vai fechar a roda ali dentro. Porta principal. Desse jeito. E aqui, olha, vocês vão ter uma haste telescópica também. Ah, vamos colocar essa haste telescópica aqui, que é a mesma que esta, ó. Vai estar aqui, né? E esta haste, ela vai subir lá para dentro, porque ela que vai puxar para o movimento para ele descer. Então é uma haste telescópica que vai estar para cima, amarrada aqui. Haste telescópica. É importante essas coisas que vocês escrevem. Vão fazer um bicho, orelha com audição hipersensível, focinho capaz de tirar 458 elementos químicos, temperatura do corpo ajustável de acordo com o ambiente, pelos em forma de espinhos. São elementos que vocês colocam e que vai ser importante. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer assim. Um hexágono e várias linhas paralelas que a pessoa, quando pisar nisso aqui, não escorregar. Porque quando fechar, isso pode virar piso de manutenção. Quando fecha. E tá pronto. Então é esta a ideia. E nós podemos continuar mais desenhos sobre isso. Essa é a mensagem que eu quero passar em relação a esse desenho. Vamos ver. Isso daqui é uma perspectiva que eu fiz. Essa é uma perspectiva isométrica vista de baixo. Eu usei a mesma coisa que a gente aprendeu de isométrica. Eixo X, Y e Z. Só que eu fiz uma forma que eu vejo de baixo. E é para vocês estarem acostumados com isso. Por isso essa aula é para vocês verem o poder disso também. Dúvidas? Alguém? Falando alguma coisa? Nada? Bom, vamos fazer um corte transversal. Uma elevação de corte. Esse daqui. E a última coisa que nós vamos fazer. Então a gente vai fazer esse conjunto. Olha, como esse aqui eu fiz assim, eu vou colocar a roda aqui dentro, para ver como que fica a roda aqui dentro depois que está recolhida. Vamos ver o que acontece. Esta curva, eu coloco aqui. Veja como eu esbocei isso aqui rápido. Isso aqui é bem importante, gente. É muito importante. Eu esbocei isso daqui, esses dois conjuntos, em 30 minutos. E agora eu vou fazer um corte de esboço e um croquis rápido. Um sketch rápido. Um speed sketch. Tá? Se vocês vão fazer testes e provas, tem que ser capazes de fazer tão rápido quanto eu. Com esses esboços, esses puxões, por isso esse treino isométrico é importante.
para demonstrar rápido para as pessoas o que vocês querem. Isso daqui é uma comunicação de ideias. E essa comunicação de ideia tem que ser feita desse jeito. Em 30 minutos, como eu fiz. Se fizerem em menos tempo, melhor ainda. Então aqui, eu vou fazer o trem de pouso recolhido. E esse trem de pouso vai estar nesse espaço aqui. Vamos lá. Aqui vai estar a roda. Já comecei pela roda. Por quê? Ele é o maior elemento. É que ele está encaixado. Aqui é o eixo da roda. Então eu tenho aqui, olha. Esse traço é um upstop assemble. É um conjunto que a gente coloca aqui. Que ele prende nesse eixo aqui. Aqui está o telescópico. Vindo para cá. Esse daqui, ó. Mas esse daqui é a perna telescópica. A perna, não é o grupo que puxa, que faz o puxão de recolhimento telescópico. Não é a haste de recolhimento. Então, esta é a perna. Vou colocar no YouTube, assim que acabar, Dani. Vai estar no YouTube. Então, aqui, olha. Está o eixo de torque, de rotação. E esse daqui que vai estar preso nessa lateral. É aqui que está a porta. Aqui, olha. Vai ter um sensor. Eu vou escrever sensor de profundidade. Que vai indicar para o piloto se está abaixado, recolhido ou trem de pouso. Se está tudo certo. É um sensor de profundidade que usa o peso da roda. Então é uma coisa bem mecânica, né? Nada eletrônico. Como se fosse a pressão, uma mola, coisas assim. Aqui, olha, eu vou colocar uma peça presa. E esse sistema é da porta. Porque isso daqui é o rolete da porta. Rolete da porta. Para a porta fechar ou abrir. Bem aqui, olha, eu coloco o tubo como se fosse telescópico e aqui nós temos o amortecedor. Que é a estrutura superior do trem de pouso. Amortecedor. Amortece. O que mais que falta? Nós precisamos de uma propulsão de liberação da roda. Propulsão de liberação para liberar a roda. Da roda. Por sinal, era bem aqui, ó, lembram? Que fica o conjunto telescópico, que forma por essa barra e mais esta, e esse é o conjunto da haste telescópica. Aqui vai ter um uplock do atuador. Como que se chama um uplock do atuador? Como fala uplock em português? Ah, então tá. Bem aqui. Não vou escrever porque eu não lembro o nome. Deixa eu fazer Não, esta haste eu errei. Ela vem para cá e faz essa bola. Então, isso é um treino. Vocês vão fazendo esse treino e fazem um conjunto. E olha a folha. É uma folha A4 que tem um esquema. Um esquema que quando vocês demonstram para alguém, a pessoa olha para isso aqui e faz interessante. E pensa,
Não estou entendendo nada, mas quem desenhou sabe das coisas. E é esse o pensamento que vocês vão jogar para a pessoa. Vamos ver uns exemplos disso, futuros. Então, quando vocês fazem essas coisas futuramente, que são mais imaginativas, vocês vão pensar nesses conceitos de puxões, colocar a questão de como que fica cada peça da invenção de vocês. Olha a perna. Imagine, então, isso daqui quando fazem aquilo. Apliquem naquilo que a gente desenhou ali, nessas coisas aqui. Olha o barco. E é essa a ideia, da onde eu quero que vocês cheguem. Isso daqui é uma perspectiva expandida. Este é um motor de moto. Vocês têm a vista lateral e a vista frontal. Amanhã, nós vamos fazer esse desenho. Vai ser a segunda aula. Não, a primeira aula de motor. Nós vamos fazer esse motor deste avião aqui, ó. E eu quero mostrar como vocês podem ser capazes de fazer isso daqui. Amanhã vai demorar bem mais a aula, hein, de 20. Hoje foi uma preparação um pouco mais complicada da aula de amanhã. Uma preparação mais fácil para uma aula de amanhã que vai ser mais complicada. É esse motor que nós vamos desenhar, mas isso daqui. Mas eu quero mostrar como que vocês podem fazer isso de uma forma muito mais fácil. Agora imaginem comigo. Vocês vão em oficina e vem uma moto. Vem desenho de várias motos. O cara pega e cria a moto. Pinta a moto nas oficinas. Vamos ver se eu acho uma para mostrar para vocês. Isso também é trabalho de vocês. É para vocês serem capazes de fazer qualquer coisa que for pedido, sem se perder, até o desenho do cavalo. Pintura de moto na oficina. Imagens. Moto na parede e muro da oficina. Então, quando o cara pinta essas coisas na parede da oficina, quando ele tem uma certa propriedade do que ele está fazendo, o motor fica muito mais interessante. Esse motor é pura invenção. Ela é bonita, mas não é real. Mas se você tiver que fazer um motor mais real, a coisa complica. A roda complica se não souber fazer uma elipse. Então, se vocês são capazes de fazer umas coisas muito melhores, ó o pistão. Como o desenho do pistão, vai ficar muito mais legal, não é? E é claro que vocês vão ser contratados para fazer. Alguma coisa de errado não está certo, entendem a ideia? É bonito, passa, mas não está tão legal quanto poderia ser. E é essa a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Quero passar para vocês que isso daqui é uma preparação para vocês unirem com tudo que vocês já viram. Pessoas, corpos, tibi, animais, plantas, moda. Perspectiva, 1, 2, 3 pontos de fuga. Para pensar como o Kim Jong-un pensa. Combinado? Que bom que você gostou. Valeu, Samuel. Obrigado, Andy 20. Então, até amanhã. Me siga, me curta e me compartilhe. Amanhã vai demorar um pouco mais, mas a gente vai tentar desenhar esse motor de uma forma bem fácil de vocês entenderem e vai funcionar. Porque eu já desenhei esse motor muitas vezes. Acho que eu desenhei umas 15 vezes. E vou desenhar de novo. Vai ficar meio inacabado, mas a gente vai ocupar o máximo do tempo. Talvez demore 1 hora a aula. Então vai ser das 8 às 9 horas. Vai demorar mais do que hoje, do que aconteceu agora. Então, fui! Até!